sendo celebrada por todos os essa vida sendo celebrada em intenção pro popolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando então já o terceiro domingo da Quaresma, o terceiro domingo da 40ª. Já estamos aí praticamente na metade da Quaresma. E a igreja quer nos exortar, nos incentivar a perseverarmos na penitência quaresmal. E é um tempo em que nos pede a perseverança, em que podemos sentir às vezes o peso dos propósitos quaresmais, das resoluções quaresmais, né? E também o peso dos exercícios da Quaresma, que nos levam a mortificar a carne, e podemos sentir uma certa fadiga, um pesar por parte da nossa carne, né? Diante das mortificações quaresmais. Então a igreja, nesse terceiro domingo da Quaresma, quer então, mais uma vez, nos incentivar, né? Quer mais uma vez nos exortar, e para que nós possamos ser perseverantes nos nossos propósitos quaresmais. O Evangelho nos conta uma passagem de que Nosso Senhor, ele expulsa o demônio de um homem mudo. O Evangelho não diz que era um homem mudo de nascença, de modo que era um homem que, possuído pelo demônio, então estava mudo. E no contexto bíblico, estar mudo significa um castigo que os judeus atribuíam aos pecados dos antepassados ou ao próprio pecado pessoal, né? De modo que a pessoa então está sendo castigada por seus pecados com aquela mudez. E o castigo seria o fato de não poder falar sobre a lei, né? A lei de Deus, ou a lei de Moisés. Não poder cantar os louvores dos salmos, do templo, o que seria então uma maldição, um castigo divino, na mentalidade bíblica judaica. Então, Nosso Senhor expulsa o demônio daquele homem e ele volta a falar. De modo que era o demônio que estava lhe causando aquela mudez, e não a crença ou a crendice de que seria um pecado de algum antepassado, ou o próprio pecado da pessoa que levou ela então àquele castigo simplesmente, mas era um demônio que estava lhe causando aquela mudez. De modo que, libertado do demônio, ele volta a falar, e que agora ele então está livre, pelo milagre, pela graça de Deus, para cantar os louvores divinos, e para falar da lei, para ensinar aos filhos em casa, etc. De modo que então os fariseus, vendo isso, os doutores da lei vendo isso, acusaram Nosso Senhor de expulsar os demônios em nome de Beelzebul, que é conhecido na mentalidade judaica do tempo do Senhor como o príncipe ou principal dos demônios, o chefe dos demônios. Esse é um pecado contra o Espírito Santo, um pecado gravíssimo, porque é atribuir a Deus uma obra do demônio, é a negação do próprio Deus. Por isso é um pecado gravíssimo, um pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Não tem perdão porque aquele que o comete, ele não quer a Deus, e renegando a Deus, renega também o seu próprio perdão. Ou seja, não há possibilidade aqui de arrependimento dos pecados. É um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. E Nosso Senhor então argumenta, mas se expulsa o demônio em nome do próprio demônio, então esse reino do demônio está dividido, e um reino dividido, ele não
persiste, ele será destruído, ou já está destruído. Mas se é pela virtude de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então nosso Senhor nos conta duas pequenas parábolas, nos prevenindo com relação a isso. Nos dizendo que se um homem forte e bem armado guarda a entrada da sua casa, os seus bens estão guardados. Porém, se vem alguém mais forte do que ele, lhe arranca as armas, lhe rouba as suas coisas, os seus bens, e distribui os seus despojos. O nosso Senhor também conta outra parábola, de alguém que, libertado do demônio, esse demônio sai daquele homem, vagueia por vários lugares, procurando aonde alguém para se encostar, para se acomodar, e não encontrando, se lembra daquele homem em quem estava incorporado, e ali então ele leva junto consigo mais 7 demônios, e quando chega no homem, o encontra com uma casa bem organizada, bem varrida, limpa, e ali se instala, e a situação daquele homem se torna bem pior do que a primeira situação de possessão. Então nosso Senhor conclui: quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo dispersa. Ou nós estamos com Cristo, ou estamos do lado de Cristo, ou estamos do lado do demônio. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o mundo. Ou nós estamos com a graça de Deus, ou nós estamos com o pecado. Ou nós servimos as coisas espirituais, ou servimos as coisas carnais. O mundo, o pecado e a carne. Os elementos do mundo. E de São Paulo, o demônio tenta a isso, a termos a vida voltada para o mundo, a vivermos para os apetites da carne, para atendermos as necessidades desordenadas, ou os apetites desordenados da carne, e vivermos para o pecado, para o vício, para ofender a Deus. É justamente a isso que o demônio nos tenta, é isso que ele nos sugere constantemente. Portanto, se nós não estamos fracos, por mais que nos julgamos estar bem armados, o demônio vem com toda a força, com as tentações mais fortes, como um homem muito mais forte do que aquele que guarda a sua casa, e que o desarma e rouba os seus bens e distribui e leva tudo embora. Então os exercícios quaresmais servem para fortalecer a vida interior, para fortalecer a nossa vontade, para que tenhamos força interior para repelir as tentações, vencer as tentações, e não deixar que a nossa vida esteja voltada para o mundo, não permitir que sirvamos aos apetites da carne, e que tenhamos força interior para evitar o pecado, sobretudo o pecado mortal. De modo então, caríssimos irmãos, que alguém que se julga já santificado, que já está fazendo demais na quaresma, que deve se permitir também ao certo conforto ou a certos consolos sensíveis e carnais, que não se pode também ser tão radical e que devemos também ceder um pouquinho. Então nosso Senhor nos avisa que aqueles vícios, aqueles pecados que nós já superamos, eles podem voltar ainda mais fortes e dominar-nos, como o demônio que é tirado de um homem, e que depois ele retorna com mais 7 espíritos, com mais 7 demônios. Isto, a situação daquele homem se torna pior ainda. Ou seja, nós não podemos brincar com a realidade de que somos pecadores e que padecemos das consequências do pecado original,
e que não nos podemos deixar dominar pelas nossas más tendências. Não nos podemos deixar seduzir pela atração do mundo. E não podemos nos deixarmos simplesmente levar pelo pecado. É desapegar e abandonar o mundo. Combater o pecado. Como diz São Paulo, ainda não resististes até o sangue contra o pecado. A luta contra o pecado vai até o sangue, até o derramamento de sangue, até o martírio. Ainda não resististes ao pecado, até o sangue de São Paulo. De modo, caríssimos irmãos, a não vivermos para satisfazer as apetites da carne, como ensina São Paulo. Quem vive para servir a carne, rejeita as coisas espirituais, porque não tem como conjugar o pecado com a graça, o mundo com a igreja, a santificação com os apetites da carne. Se nós não estamos com Cristo, estamos contra Ele. Se nós não recolhemos com Cristo, nós nos desperdiçamos de Cristo. Nos dispersamos de Cristo. Se estamos com a vida voltada para o mundo, por mais que frequentemos a missa tridentina todos os domingos, por mais que rezemos o terço, por mais que pratiquemos exercícios quaresmais, mas se a nossa vida, através dos nossos hábitos, nossos costumes, a vida está voltada para o mundo, se ainda estamos escravos dos pecados da vida passada, se nós ainda estamos escravos dos pecados pessoais, ou se vivemos para satisfazer aos desejos desordenados da carne, aos desejos desordenados, consequência do pecado original, por mais que nos julguemos muito católicos, na verdade, estamos com a vida, com o coração totalmente afastados de Deus. Não estamos caminhando para o céu. De modo que devemos nos preservar do mundo, abandonar o pecado e não satisfazer a carne. Como ensina São Paulo, quem satisfaz a carne, colhe corrupção, colhe a morte, porque é isso que a carne terá no fim, a morte. Mas quem colhe no Espírito, quem cultiva a vida espiritual, então colherá frutos para a vida eterna, que são frutos de santidade. Portanto, caríssimos irmãos, a igreja quer nesse terceiro domingo da Quaresma nos incentivar, porque esta é a época em que o demônio atua com toda a força. Já a metade da Quaresma, nós podemos ir cansando, nós podemos já sentir às vezes o peso dos exercícios quaresmais, o jejum se torna um pouco mais pesado, podemos sentir um pouco fatigados, podemos sentir, quem sabe, a tentação de um desânimo, a tentação de abandonar os exercícios quaresmais, de relaxar, de nos dar assim uma certa permissão, de nos permitir algum consolo, de nos permitir algumas coisas que trariam um pouco mais de satisfação à nossa carne, que abre aquela brecha, né, segundo as seduções, as sugestões do demônio, para que nós abandonemos de fato os exercícios quaresmais. Isso pode levar até alguém a abandonar a própria fé. A Quaresma é um tempo de prova, mas não é uma prova para a Quaresma, é uma prova para a vida. Prova para a vida. Então este é o momento de nós, mais uma vez, retificarmos a vida e não vivermos para o mundo, vivermos para Deus, caminharmos para o céu, reordenando a vida para Deus. Nós não podemos imaginar que estamos indo para o céu. Nós não podemos criar na nossa cabeça a ideia de que estou indo para o céu, de que estou me santificando.
de que sou o verdadeiro católico. Eu devo andar para o céu de fato, nas obras, nos costumes, nos hábitos. Essa é a nossa busca. É esse o nosso cultivo. Por mais dificuldades que nós tenhamos, cada qual tem a sua dificuldade, por mais pecadores que sejamos, nós temos a graça de Deus, de modo a não vivermos para o mundo, mas vivemos para Deus. Não vivemos para satisfazer a carne, mas vivemos segundo o Espírito, como diz São Paulo, vivei segundo o Espírito, e assim não satisfareis aos desejos da carne. De modo que não sirvamos ao pecado, mas sirvamos à graça de Deus. Uma vida santa. Por isso que na epístola de hoje, da missa, e até aconselho os fiéis em casa depois lerem com cuidado a epístola de São Paulo aos Efésios, a missa de hoje, no missalzinho, deem uma lida, meditem sobre aquilo que São Paulo fala em detalhes. É que São Paulo nos exorta a que nós não nos deixemos levar pelas seduções do mundo, ou pelas seduções da carne, de modo a abandonarmos aquelas manifestações de impureza próprias do mundo e do paganismo, os pecados contra a castidade, a fornicação, por exemplo. E São Paulo, ele usa, ele nomeia o pecado, fornicação. Toda espécie de impurezas, e ele chama de imundície, que é nocivo à alma, que nos afasta de Deus. São Paulo chega a dizer que tais coisas nem se nomeiem entre vós. Que nem digamos, nem falemos sobre essas coisas. Porque não convém ao ambiente católico, ao ambiente da igreja. Nem se nomeie a malícia entre vós. Nem se nomeie esses pecados entre vós. De modo a decididamente abandonarmos tudo, até mesmo as palavras que se referem a essas impurezas que vêm do mundo. Aquilo que é relativo aos pecados contra a castidade, os pecados contra a santa pureza, aquilo que se refere às manifestações de imodéstia, tudo aquilo que nós vemos aí no carnaval, vemos nas ruas, infelizmente nas famílias, nas escolas. De modo que devemos buscar refúgio na igreja, no corpo místico de Deus. A barca que nós encontramos a imagem dela no Evangelho, a barca é a imagem da igreja, que caminha nos mares, nas águas do língua, instável, né? As ondas fortes, as tempestades, o vento, né? E que a barca é sacudida para lá e para cá. É a realidade deste mundo. A barca da igreja navega neste mundo instável, transitório, efêmero, cheio de perigos. E o mar é isso, né? Simboliza a realidade do mundo, que ele atrai. E se nós afundamos, ele nos engole. O mundo é assim, com as suas novidades, com as suas modas, nos atrai, enche os olhos, nos faz diversas promessas de felicidade, de vantagens pessoais, de busca de interesses pessoais. Então nos sentimos seduzidos, atraídos, ficamos cheios de expectativas, né, do que o mundo pode nos oferecer. É como um mar instável, perigoso, fundo, que nos lançamos nele pela sua beleza, pela sua atratividade, e quando nós vemos que estamos afogados, não temos como sair mais dali. Assim é o mundo. Por isso a igreja
ela navega sobre o mar, a barca da igreja. E ela é sacudida pelas tempestades do mundo. Mas ela não vira, ela não afunda. Como disse o Senhor a São Pedro, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ela é indestrutível. A igreja é o corpo místico de Cristo. Portanto, é na igreja que nós devemos buscar refúgio, para nos afastar do mundo, nos afastar dos elementos do mundo, com sua malícia, com sua maldade, com a sua nocividade, que faz mal à nossa fé, que faz mal à nossa alma. Pois bem, são inúmeras almas que buscam refúgio na igreja, mas que quando encontram a estrutura física da igreja, a Cúria Romana, o Vaticano, as dioceses, as paróquias, ali encontram não a igreja católica, o corpo místico de Cristo, a igreja una, santa, católica e apostólica, mas encontram ali uma seita, que é uma igreja com I minúsculo, uma igreja conciliar, em que tem sua origem no Concílio Vaticano II, em que toma resoluções de, a partir de então, rejeitar tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, que é combater o mundo, que é combater o pecado, que é mortificar a carne. Levando então a resolução de que, a partir do Concílio Vaticano II, a igreja não mais combate o mundo, mas agora a igreja se adapta ao mundo. As alegrias, as esperanças, as tristezas, as alegrias, as angústias que o mundo vive, agora a igreja partilha de tudo isso e caminha e se conforma junto com o mundo. De modo que o mundo entra na estrutura física da igreja e toma conta dela. Ela não invade a igreja, o corpo místico de Cristo, porque ela é indestrutível, ela é santa, a igreja é santa, é a esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, ela é uma realidade espiritual, na terra e no céu, na igreja, a igreja militante, a igreja triunfante, é uma realidade teológica, sobrenatural, espiritual, portanto, não tem como os inimigos dela invadirem, porque a igreja é sublime, está sobre o natural, sobrenatural. Mas a estrutura física da igreja, na sua visibilidade, está invadida pelo mundo e pelos inimigos da igreja. E nesses ambientes da Cúria Romana, das dioceses e das paróquias, são estruturas físicas, visíveis, em que ali, alguém buscando refúgio para se abandonar, para abandonar o mundo, para abandonar o pecado, para abandonar os apetites da carne, ali naquele lugar não se encontra nem mesmo silêncio para rezar. Ali não se encontra modéstia cristã. E as pessoas se permitem a se vestir de uma maneira mundana, sem pudor. Ali naquele meio não tem respeito, não tem consciência católica. Aliás, ali naquela estrutura física da igreja, não há mais liberdade para praticar a fé católica. De modo que esta invasão da estrutura física da igreja é uma invasão tirânica dos revolucionários, porque ali é proibido o catolicismo. É prometida uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para manter
aquela casca, para também não descaracterizar de vez, ou deixar algumas características. Porém, não se pode abraçar a tradição católica. Alguém não pode, por exemplo, a mulher usar o véu. Alguém, uma mulher que entre com vestido, com uma saia, é mal vista. Que absurdo. Alguém é proibido a missa tridentina. Lá é proibido o padre usar batina. Lá não se usa o confessionário. Tudo que é católico e da sua tradição católica e apostólica, ali é proibido. Por quê? Porque ali não está a igreja. Não está a igreja católica. Ali na Cúria Romana, nas dioceses, nas paróquias, está o mundo. Porque esta igreja falsa conciliar se adequou ao mundo. Então tudo que existe no mundo está dentro dela. Portanto, nós, que neste momento deveríamos estar numa paróquia, assistindo à missa tridentina, nos confessando, rezando o terço, que ali fazemos nossas festas, nossas quermesses, nossos encontros, ali a instrução religiosa, o catecismo, e tudo aquilo que diz respeito à vida de um católico, numa comunidade católica, ali estamos proibidos, porque ali não tem lugar para o católico. Por isso que nós, pela providência divina, não por nossos méritos, mas pela infinita misericórdia de Deus, que é muito bom para conosco, nos deu a graça de ter essa estrutura mínima aqui, simples, ainda muito incômoda. Não é a estrutura que os fiéis merecem, mas os fiéis terão uma estrutura que merecem, uma capela grande, com um genuflexório, com um banco confortável. Teremos sim uma capela grande, com o máximo de conforto possível. Teremos um apostolado, uma estrutura física que nos dê possibilidades, né, de realizar diversas atividades de apostolado. Teremos sim, com a graça de Deus. Nós só estamos iniciando esse nosso apostolado, e que faz parte de que coexiste com diversos apostolados tradicionais, e que está expandindo, graças a Deus, pelo Brasil e até mesmo em outros lugares do mundo. Diversas iniciativas de apostolado católico, graças a Deus. É Nosso Senhor que está intervindo na igreja e está resgatando a tradição católica e apostólica, que nunca deveria de ser nos ser tirada. De modo que esta estrutura um dia não será dada de volta, porque ela está ruindo, ela está fadada ao fracasso. É um reino dividido contra si mesmo. Está fadado ao fracasso, em que cai casa sobre casa e tudo é destruído. De modo que eles estão um pouquinho com Cristo e um pouquinho com o mundo. Então não estão com Cristo, estão contra Cristo. Eles não recolhem com Cristo, portanto dispersaram, abandonaram a fé, apostataram. Eles não professam a fé católica e apostólica. Eles professam a doutrina repleta de heresias, que evoca do Vaticano para todas as dioceses, e que, portanto, nós temos aqui ter uma estrutura para nos mantermos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Para que assistimos à missa, à Santa Missa? Para que nos confessarmos, comungarmos? Para que rezarmos o terço, fazermos a adoração ao Santíssimo, receber a bênção do Santíssimo, rezarmos a Via Sacra? Para que celebrarmos a Semana Santa? Para que celebrarmos a festa dos santos? Fazermos nossas quermesses? Fazermos nossos encontros, nossos catecismos, nossa instrução religiosa? Para que convivermos, nos santificarmos? De modo que aqui nós encontramos irmãos e irmãs que têm o mesmo ideal da fé católica, têm o mesmo objetivo, o mesmo sentimento, um só coração e uma só alma,
Aqui uma moça encontra mulheres que lhes dão exemplos de exemplo de modéstia católica, exemplos de mães, donas de casa, exemplos de pais de família, de chefes de família. Encontramos aqui crianças cuja sua inocência é respeitada, é preservada, de modo que aqui as famílias e as crianças têm um ambiente em que tem silêncio para rezar, para se santificar, para meditar. Aqui tem um ambiente para conviver, as crianças podem brincar, um ambiente sadio, sem se preocupar. Aqui as crianças têm um ambiente totalmente apartado do mundo. Claro, nós não abandonamos o mundo no sentido físico, estamos no mundo, não estamos no céu. Mas nós temos, então, um recurso, meios, uma estrutura mínima, pelo menos, para que aqui possamos nos encontrar, rezar, convivermos, nos santificarmos e estarmos afastados dos elementos do mundo. Em que aqui a inocência das crianças é preservada, é respeitada. Em que aqui elas recebem a instrução religiosa. E que aqui também terão a oportunidade, com a graça de Deus, de receberem uma educação católica integral, porque esse é o objetivo do nosso apostolado, promover a educação católica das crianças e dos jovens. De modo que aqui nesse apostolado nós temos a estrutura mínima, pelo menos, para que as famílias possam conviver, se conhecer, se santificar, depois voltar para casa e levar então aquela organização, aquela ordem, aquele sentido católico, aquele clima de pureza, de inocência, de respeito, do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, aquele clima de carinho, de amor, de reciprocidade, de amor mútuo, e que, portanto, em casa convivem, porque aprendem aqui no apostolado como devem viver, conviver como católicos em casa e também aonde estiverem, sempre com a vida voltada para Deus, ordenada para Deus. Seja uma vida nova, uma vida feliz, uma vida alegre, em que nós não estamos alienados do mundo. Não é isso. Não estamos alienados do mundo. Nós não criamos um mundo à parte, não. Estamos no meio do mundo, sabemos de todos os perigos, sabemos de todas as inconveniências, sabemos de tudo. Mas não vivemos voltados para o mundo. O nosso fim de semana não é no shopping, não é na praia, não é no sítio, não é na churrascada, não é na bebedeira, não é na dissipação, naquela música alta, naquelas músicas sujas, impuras. Nossa vida não está voltada para isso. O apostolado é para que nós estejamos com a vida voltada para Deus. Aqui estamos no redil de Cristo, onde Ele reúne as suas ovelhas, como também dos outros apostolados, tá? Mas aqui, se tratando do nosso apostolado São Pedro de Alcântara, aqui é um redil em que Cristo então cuida de nós e mantemos a fé católica, mantemos a vida da graça, alimentamos a vida espiritual pelos sacramentos e pelos santos ensinamentos. E aqui nós perseveramos até um dia alcançar o céu. O que privilégio, que graça, que alegria. Então, caríssimos irmãos, a igreja, se ela não pode estar na estrutura física das dioceses e das paróquias, e até mesmo numa estrutura da Cúria Romana, ela estará em outro lugar. Por isso que nosso Senhor diz no Evangelho de Marcos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Se ali está a fé católica, integral, sem mistura de erros, ali está a igreja. Portanto, nós estamos na igreja, e a igreja está aqui.
porque guardamos a fé católica até as últimas consequências, em todos os seus princípios, em todos os seus ditames, de modo que aqui as famílias, os jovens, as crianças, recebem a instrução e a educação católica para que encaminhe sua vida para Deus, para que encaminhe sua vida para o céu. De modo então, caríssimos irmãos, que constatar estas graças que Deus, nosso Senhor, nos dá, no meio dessas tempestades que o mundo vive, no meio desses tantos perigos que nos cercam, estamos aqui na barca da igreja, nessa estrutura desse nosso apostolado, para perseverarmos na fé e salvarmos nossas almas. Até que o dia, então, nosso Senhor interfira na estrutura física e visível da igreja e volte à bonança. E a igreja continue com toda a liberdade, cumprindo a sua missão apostólica. Talvez não vejamos essa intervenção final da restauração da tradição em toda a igreja, nas dioceses, na Cúria Romana, no Vaticano, nas paróquias. Talvez nossas gerações não verão isso, não sei. É Deus que sabe, que seja como Ele quiser e como Ele bem entender, porque devemos fazer a vontade de Deus. Mas com certeza, a vontade de Deus agora, para nós, é a nossa santificação. De modo que Ele não deixou faltar para nós estes meios. Para recebemos os sacramentos, recebemos a instrução religiosa, nos santificarmos e encaminharmos nossa vida para o céu. Como Deus nosso Senhor é bom. De modo que nesta quaresma, nos dá também os meios, os exercícios quaresmais, para que nós possamos perseverar na luta e no combate contra o pecado. Nos precavendo do mundo, combatendo o pecado e mortificando a nossa carne, para encaminhar cada vez mais a nossa vida à pátria celeste, à qual nós somos destinados. Somos destinados, não determinados. Está destinado, não determinado. Vamos tomar cuidado com o determinismo, que é uma heresia. Deus nos destina. Se vai chegar lá, não se sabe. Está destinado. Para chegar lá, Deus já destinou. Agora compete a nós. Deus faz a parte dele, nos destinando para a vida eterna. Como disse Santo Agostinho, Ele que nos redimiu sem nós, não nos salvará sem nós. Compete então a nós correspondermos à graça de Deus, empregando os meios que Ele nos dá e que temos aqui, para que então, caríssimos irmãos, em correspondência ao amor de Deus, que nos amou primeiro, nós então possamos chegar ao destino que nos espera, que é a pátria eterna, o céu. E como diz nosso Senhor, que bem-aventurados aqueles, os puros, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Somente os puros verão a Deus, porque os maliciosos não enxergam a Deus, só enxergam a realidade sensível, só enxergam as realidades visíveis. E como São Paulo fala na epístola de hoje, no céu não há lugar para os imundos, para os impuros, para os fornicadores. Ou seja, no céu não há lugar para aqueles que vivem para o mundo, para satisfazer a carne, para aqueles que vivem para servir ao pecado. Portanto, caríssimos irmãos, redobremos então as nossas forças, redobremos então as nossas energias, fortaleçamos a nossa vontade interior pela mortificação da nossa carne, pelo nosso jejum quaresmal, pelas resoluções da quaresma. Não nos deixemos desanimar, retomemos o caminho, se estamos desviando por acaso, reafirmemos nossos passos, perseveremos nessa quaresma, para a vida, não só para a quaresma, para a vida,
De modo assim, caríssimos irmãos, que essa quaresma de muitos frutos espirituais, de santificação e de crescimento na vida espiritual. Pensamos então Nossa Senhora, cuja festa estamos aí perto, né? Dia 25 de março, a festa da Anunciação de Nossa Senhora. Pensamos então a ela a graça de que tiremos desses ensinamentos de hoje propósitos, né, para uma quaresma frutuosa. Pensamos a ela que nos inspire esses propósitos e que nos dê a graça de concretamente, diariamente, durante esses dias da quaresma, colocá-los em prática, para que cheguemos na Páscoa, nos beneficiando dos frutos das graças e das bênçãos de Deus, que Ele reserva para nós, para a Páscoa que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.